Agradecer ao pastor da igreja, ao irmão Misael, a irmã Maristela, a irmã Cristina, que nos tem recebido esses dias ali na casa deles. Nós viemos realizar um trabalho aqui durante esses 15 dias e eu acredito que quarta-feira a gente já deve estar voltando. Agradeço aos irmãos por nos acolherem e que o Senhor recompense os servos deles. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Não, é só tirar isso daqui e botar isso aí. Mas eu acho que eu tenho que passar para cá. Para tu guardar isso aqui ali. Ali no cantinho. Entendeu? Maravilha. Glória a Jesus. Capítulo de número 12, versículo do número 1. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-se, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Então um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Amém? Amém. Eu acho que não vai dar certo aqui não, vai ficar caindo. Deixa assim mesmo. Irmãos, hoje trata-se do culto da família. E eu, orando ao Senhor, Deus me deu uma palavra a respeito. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite esse texto. Uma família que ama a Deus. E a família, ela é uma instituição muito antiga, não é? Deus foi quem criou a família. Nós vivemos em dias e em tempos difíceis, em que a família é bombardeada, não é? Uma vez eu escutei até alguém dizer que ia acabar-se a família. Eu digo, acho difícil, porque o que Deus planeja e o que Deus faz, ninguém pode impedir de se concretizar e de existir. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém impede. Não é? Nós cantamos agora que o plano de Deus era o quê? Era que Cristo morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E ninguém pode impedir que isso acontecesse. Porque quando Deus quer fazer, ninguém impede. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele cria a família. Você vai observar lá em Gênesis que Deus observa Adão no jardim, mas não acha alguém para estar com ele. E Adão nem preocupado está, mas Deus já se preocupou com Adão, porque a preocupação vem de Deus, de que a família exista. Quando nós moramos num lugar que existem famílias estruturadas e famílias organizadas, o lugar é bom de se morar. Quando as famílias são desorganizadas e quebradas, há um problema ali naquele lugar. Por quê? Porque Deus colocou a família para ajustar a sociedade. Aleluia. E há uma necessidade de haver as famílias. A família, irmão, ela é um plano e um projeto divino. Então, por mais que alguém peleje, que alguém tente, sempre haverá a família. E Jesus vem buscar a igreja e constitui uma família, porque um casamento é o início de uma família. E o que é que nós vamos fazer na glória? Vamos para as bodas do Cordeiro, que é o início do casamento. É quando a família se inicia, não é? O casamento não é o início da família? O homem sai
da companhia dos seus pais, a mulher sai da companhia dos seus pais e formam uma família, não é? Glória a Jesus. E a gente observa que Lázaro, ele tem uma família, e que essa família ela é muito importante para Cristo. E Cristo tem prazer na casa de Lázaro. Cristo tem prazer. Toda vez que Jesus vai a Betânia, ele não se hospeda em hotel nenhum, ele se hospeda na casa de Lázaro. Você vai ver Jesus hospedado na casa de Lázaro. Você vai ver Jesus com Lázaro. Quando Lázaro morre, as irmãs de Lázaro se perturbam. Por quê? A convivência deles era diferente da nossa, né? Hoje tem Bolsa Família, tem aposentadoria, mas naquele tempo não. Precisava que tivesse alguém para manter a família. Então elas se perturbam por isso, mas elas eram amigas de Deus. E Deus tinha prazer naquela família. Deus tinha compromisso com aquela família. Era uma família ajustada, apesar das suas dificuldades, como a irmã disse aqui nessa noite. A nossa família pode até ter alguma dificuldade, mas Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer na nossa casa. Deus tem prazer na nossa família. Aleluia! Os nossos defeitos, as nossas dificuldades, o Senhor, através do seu Espírito, vai trabalhar na nossa vida e vai fazer uma mudança. Quantos creem nisso? Glória a Jesus. E eu pude observar que nessa família, eles têm 3 características. Essa família ela tem 3 características marcantes. E que a família que agrada a Deus e que ama a Deus, ela tem que ter. A primeira característica que a família que agrada e que ama a Deus precisa ter é o serviço. E isso é representado na pessoa de Marta. Apesar de alguns irmãos às vezes pregar e falar que Marta era incrédula, que Marta era isso, que Marta era aquilo, que eu precisava ser uma Maria. Mas se você observar no capítulo 11 de João, você vai ver que Jesus o escritor ele vai dizer, mas Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria. Glória a Deus. Então Marta tinha seus defeitos, como eu tenho o meu. Como o irmão Zé tem os dele, o pastor tem os dele, você tem os seus. Mas Jesus amava aquele povo, irmão. Jesus te ama. Jesus sabe da tua dificuldade, da tua fraqueza. Mas Ele te ama. Ele tem algo a realizar na tua vida. A nossa família precisa servir. Você vai ver que todo o tempo Marta está servindo. Ela oferece a Deus o serviço, né? Os obreiros, eles oferecem a Deus o serviço, não é o pastor da igreja, porque o pastor também está servindo a Deus e prestando serviço. Você que vem à casa de Deus e presta serviço a Deus, você deve direcionar o seu serviço ao Senhor. Porque tinha muita gente sentada na mesa com Lázaro, né? A casa nem era deles, era a casa de Simão, mas Marta estava servindo. Você vai ver que o texto diz, Marta servia. Olha, ela estava encabeçando o serviço. Era ela quem levava o alimento à mesa. Era ela quem... Irmão sabe, quando a gente junta gente para trabalhar na igreja com os irmãos, que vai ter comida, vai ter alguma coisa assim, quem mais trabalha é quem está na cozinha. É o serviço prestado a Deus. É direcionado o teu serviço, o teu caminhar até a casa do Senhor. Quando você diz assim, hoje eu não estou com vontade de ir, mas eu vou porque a obra é de Deus e eu preciso servir ao Senhor. Você rompe, aleluia, a vontade de ficar em casa e vem até a casa de Deus prestar o seu louvor, prestar o seu culto, prestar o seu serviço, socorrer alguém que está necessitado, orar por alguém, visitar alguém. Isso é serviço. E a família ajustada, a família que agrada a Deus, a família que ama a Deus, ela precisa prestar serviço. Às vezes a gente vê, o pai vem, mas o filho não vem. Não é? Às vezes a mãe vem, mas o filho não vem. E quando eu digo que vem e o outro não vem, não é uma questão, porque a gente está vivendo um período difícil. As pessoas até querem vir, mas alguns não podem. Alguns estão doentes, alguns estão impedidos de chegar até aqui, mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, que muita gente ficou detido. Alguém está detido em casa. Alguém não quer vir porque ele acostumou-se a não vir. Ele se acostumou. Para ele a televisão está bom, para ele a internet está bom, mas o crente precisa estar na igreja. O crente precisa servir na casa de Deus. Ele precisa fazer alguma coisa para Jesus.
Ele precisa ser útil na casa do Senhor. Não, eu não quero nada. Esse ano eu não vou fazer nada. E você saiu de férias? Esse ano eu não quero. E o serviço a Deus, nós devemos dedicar o serviço ao Senhor. Não, porque eu não estou gostando muito do irmão que está na frente do departamento. Irmão, mas o serviço não é para o irmão que está à frente do departamento. O serviço é para Deus. Glória a Deus. Uma vez, um ano, eu fiquei pensando que a gente não ia sair na escala para dirigir. Aí minha esposa disse, e se a gente não sair para dirigir, o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma congregação perto de casa e vamos congregar. Porque tem serviço na casa de Deus. Não falta. Pensa num lugar que não falta serviço? É na casa de Deus? Porque se ninguém quiser tirar a porta, a gente tira. Se ninguém quiser ensinar na escola, a gente ensina. Se não tiver quem trabalhe num canto, a gente trabalha. O interessante é que nós entendamos que o serviço é para Deus. Marta podia dizer, não, meu irmão está lá, mas tem outras pessoas que estão lá também, então eu não vou servir. Mas ela disse, não, eu vou dedicar o serviço a Jesus. Uma vez ela estava tão atarefada e tão afadigada, e Maria estava aprendendo, no livro de Lucas você vai ver isso, Maria estava aprendendo, Jesus ensinando e Maria aprendendo. Ela chegou lá, Senhor, minha irmã está aqui, a gente está atarefada querendo servir as mesas, e minha irmã está aqui. Aí Jesus, calma Marta, porque às vezes o serviço também, ele nos atarefa, nos deixa preocupados, nos deixa estressados, ou não? Deixa. Às vezes o serviço é tanto que nos desliga da obra, nos desliga da família, do trabalho, nos deixa estressado, nos deixa doente, porque o serviço é demais. Nós devemos direcionar o serviço ao Senhor, mas com o cuidado de obedecer e de ter a regra certa, para não estoporar a medida. Glória a Deus. Aleluia. Tudo com o quê? Com decência e com ordem. Então uma família, irmão, que agrada a Deus, que ama o Senhor, ela presta serviço a Deus. Você procurar um crente que ele não tem desejo de orar, porque a oração é uma presta de serviço também. Vocês sabiam disso? Olha, irmão fulano está atribulado, eu não conheço ele, chegou não sei de onde. Então eu vou gastar tempo orando por uma pessoa que eu não conheço, mas é um serviço prestado. Glória a Deus. Não é? Aqueles irmãos que pela madrugada começam a orar e clamar a Deus, ele podia estar na caminha dele quente, dormindo, mas ele vai abrir mão do seu tempo para prestar um serviço a Deus e que muitos não vão ver. Glória a Deus. Porque o serviço, quem precisa ver é Deus. O pastor não precisa ver, eu não preciso ver, você não precisa dizer a ninguém que está prestando o serviço, porque Deus está vendo o que você está prestando. E a maioria das vezes, irmão, quem trabalha não é visto. A maioria, quem presta o serviço a Deus não é visto, não é observado. Pelos homens. Ele não é observado. As pessoas olham, aquele pobre, aquilo ali, aquela irmã, coitada, mas ela presta um serviço a Deus, ela está constantemente em oração, ela ora pelo pastor, ela ora pelos obreiros, ela apresenta as irmãs, apresenta os doentes, os enfermos, e o Senhor Jesus está ali. Eita, minha serva está de joelho, levantou-se para orar, ela está em oração, não é? Então isso é uma presta de serviço. O jejum também, irmão, é um serviço. Um serviço que muitos irmãos já abandonaram, mas que é necessário. O amor é outro serviço também, que nós precisamos prestar, né, para que Deus nos abençoe. Glória a Deus. A família, irmão, ela precisa servir. Começando pelos nossos filhos. Os nossos filhos precisam estar na igreja. Às vezes a gente vem para a igreja e deixa os nossos filhos em casa. Eu não estou falando aqui no caso de uma doença, no caso de alguma coisa que ele esteja fazendo. Mas os nossos filhos precisam ter prazer nos atos de Deus, na casa de Deus, na escola dominical. Eles precisam estar aqui. Eu me lembro que uma vez a gente fez um retiro aí na Maraponga com jovens, e a galega estava com a barriga bem grande, já perto de ter. Os irmãos, não vá não. Não vá não, que esse menino vai nascer no caminho. Eu digo, não, mas nós vamos. A galega, vou nada perder essa viagem com os irmãos. A galega é minha esposa, viu, irmão? A galega é minha esposa, porque galega aqui é vendedor prestanista, né? Mas lá na minha terra, galega aqui você chama louro. Na minha terra chama galego. Viu? A galega é minha esposa. E
ela com a barriga grande, e a gente foi para o retiro. Passado um ano, quando a menina nasceu, fizeram outro retiro. E as irmãs diziam, rapaz, não leve não, essa menina vai adoecer nesse calor. E a menina dentro da igreja. Eu disse, não, eu quero ela aqui mesmo, ela tem que ter prazer aqui. No dia que a gente dizia, não vou para a igreja, ela dizia, mas papai, não vai para a igreja hoje por quê? Não é? Porque nossos filhos têm que ter prazer de estar aqui. Glória a Deus. Aí você em casa já pega ele logo de, olhe, não se levante não, se você se levantar, não, deixa ele à vontade. Ele precisa estar à vontade na casa de Deus, ele precisa ter liberdade para ir, para vir, porque aqui será um lugar agradável para ele. E ele vai entender que aqui é o lugar dele estar. E quando ele ficar velho, não vai se desviar desse caminho. Aqui é o lugar do crente estar, de estar com a sua família. Não deixe seu filho em casa não, venha para a escola e traga ele também. Preste serviço a Deus, se gaste no trabalho de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus. Mas tem a segunda, irmão, eu vou terminar, viu? É 7h30, né? Amém, eu vou terminar. A segunda característica que essa família tem, a família de Lázaro, que é uma característica, irmão, que falta muitas, mas é necessário haver. É importantíssimo ter comunhão. E a pessoa que vai representar essa característica é Lázaro. Você vai ver Lázaro na mesa. Lázaro está sentado à mesa. A Bíblia diz que quando Jesus chegou de frente ao túmulo de Lázaro, ele chorou. Em outro lugar você não vai ver Jesus chorando. Mas o amor que Jesus tinha por essa família. Mas ele diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Ele chora. E ele diz, onde o puseram? E chama Lázaro à vida. Aquele que já estava morto há 4 dias, vem à vida, porque Jesus é o dono da vida. É Ele quem mantém todas as coisas. O sol nasce por causa dele, e a lua de noite aparece por causa dele, e chove por causa dele, e faz sol por causa dele, porque Ele tem o controle e detém todas as coisas. Jesus é o Senhor, a Ele se deve o louvor, a honra, a glória. Uma família, irmão, que ama a Deus, ela tem comunhão com Deus, ela tem prazer em estar. Ela não é aquele tipo de crente que... Tem crente que hoje eles querem se autodisciplinar. Eles passam 1 ano sem cear. Irmão, o crente não pode ficar sem cear. O crente precisa cear. É verdade. Crente que não está ceando tem um problema na vida dele. Está faltando a comunhão. Nós precisamos, irmão, ter comunhão com Deus. A nossa casa precisa estar em comunhão com Deus. Nós precisamos controlar a nossa casa, porque Deus trouxe a nós a responsabilidade de controlar a nossa casa. Aí você chega lá, a novela está ligada, o adultério está comendo lá, a prostituição, o palavrão, tudo que não presta está lá na sala sendo despejado dentro da nossa casa. Mas Deus te constituiu Lázaro que tem comunhão. Você chega lá e puxa o fio da tomada. E aqui não. Aqui na minha casa nós vamos louvar a Deus. Aqui na minha casa nós vamos prestar culto ao Senhor. Aqui em casa é lugar do Espírito Santo passear. Aqui tem lugar para o Espírito Santo operar. E não Satanás. Comunhão. Comunhão. Desejo de estar perto de Deus, ceando com Ele, comendo com Ele, interagindo com Ele. A gente, irmão, só come na mesa daqueles que a gente tem intimidade. Quando eu dirigi a mocidade, acho que foi o 3º ano que eu dirigi a mocidade, o irmão Misael era o primeiro dirigente da mocidade. E aí os irmãos marcaram um almoço num restaurante do sei aonde, isso lá na Paraíba. E aí o irmão Misael disse assim, olha, nós vamos para esse almoço. E eu tímido, irmão. Eu digo, vou nada, nem conheço esses irmãos, vou lá comer. Aí o irmão Misael foi lá, almoçou com eles, depois, mas rapaz, por que você não foi com a gente? Mas é porque eu estava com vergonha, porque eu não tinha intimidade com aqueles irmãos. Eu tinha intimidade com o irmão Misael, mas com aqueles irmãos não sabia nem quem eram. Eu acho que nem nunca tinha entrado num restaurante, e eles fizeram aquele pedido para ir, e eu digo, vou nada, porque também a gente só come com quem a gente tem comunhão. A gente só senta à mesa com quem a gente tem comunhão. A gente senta para comer e tem liberdade de conversar, de se alimentar, não há vergonha. Por isso que Lázaro estava à mesa, sentado com Jesus, à mesa. Nossa família precisa ter comunhão com Deus, irmão. Glória a Deus. Não, mas meu filho não é crente. Meta oração nele.
Apresenta ele ao Senhor. Entrega ele na mão de Jesus. E deixa Jesus trabalhar. Deixa Deus agir. Porque Deus é o controlador de todas as coisas. Alguém diz assim, mas Deus está... Será que Deus está... Como é que tem esse negócio? Como é que pode essa Deus continua no controle. Não saiu nada do controle de Deus. Quem perde o controle sou eu, é você. Mas Deus permanece no controle de tudo. Maravilha. O que era pecado, irmão, continua sendo. O que era adultério, continua sendo. Precisamos, irmão, continuar servindo e agradando a Deus. Nos abstendo do que é mal. Se afastando do que o mundo oferece. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Uma família que adora a Deus, ela não pode ser amiga do mundo. Ou pode? Não pode. Nós temos que servir a Deus em comunhão com Ele. Alguém diz assim, não, domingo às 18 horas vai ter uma festinha lá em casa. Irmão, vamos lá. Vá, apareça lá. Não, porque eu tenho um compromisso com Deus aqui na igreja. Ou não é assim? Meu compromisso é com Jesus. O meu negócio é com Ele, porque foi Ele que morreu por mim. Você faça sua festa lá, agora eu vou para a igreja, adorar o Senhor, servir a Ele, cantar louvores ao seu nome, me alegrar, porque quando eu estou em aflição, em dificuldade, Ele se lembra de mim e me socorre. É Ele que está comigo na dificuldade, é Ele que está comigo na doença, na tribulação, na chuva, no sol, o Senhor continua comigo. Então por que eu vou trocar Ele pelo mundo? Comunhão. Lázaro era o cabeça da casa, mas chegou um momento em que Lázaro perdeu o controle, porque adoeceu e morreu, e a casa ficou em alvoroço. Normal, não é? É normal a gente ficar em alvoroço, irmão. Os problemas vêm, nos atribulam, não é? Nos deixam perturbados, é normal. Nós estamos ainda nesse corpo dessa morte, mas o Senhor vai nos socorrer. E Marta chega atribulada, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a intimidade dela para chegar para o dono da vida e dizer tudo aquilo. E Jesus começa a confortar a Marta, mas a tribulação é tão grande que ela não entende. Jesus quer nos confortar, mas às vezes a gente acha que o problema é tão grande que a gente não entende o que Jesus está falando com a gente. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela não entendeu, ela disse, eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus já estava dizendo, não se preocupe não, eu cheguei para resolver, e eu vou resolver. Quando Jesus chegar e disser para você, olha, eu cheguei para resolver, ele vai resolver. Porque ele resolve. Aí Maria já foi diferente. Maria se quebranta, né? E não diz nada. Ela chora. Aí Jesus, onde o puseram? Jesus está dizendo, chega, eu agora vou resolver esse problema de uma vez por todas. Já deu. E ele ressuscita Lázaro e traz ordem novamente à família, que estava desordenada, atribulada, perturbada, não é? Então por isso que é bom nós termos comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, ainda que esteja morto, viverá. Eu estava conversando hoje à tarde com a irmã Cristina, e ela dizendo que quando o pastor Apolônio estava muito doente no hospital, o médico chegava e dizia, vou lá no crente. Aí quando chegava lá, ele dizia, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Aí o médico disse, toda vez que eu vou lá, ele diz isso. Né? Isso é o quê? Comunhão. O crente que tem comunhão, ele não tem medo da morte. O crente que tem comunhão com Deus, ele está preparado. Ele sabe quem é Jesus. Sabe que Jesus é o Senhor dele, da sua casa, da sua vida. E que nada pode deter dele dar lugar a Deus e Deus agir. E se por acaso der errado, ele continua sendo Deus e você continua sendo crente. Ou então a gente vai fazer como a irmã. Jesus levou o filho dela, ela se entregou de Jesus por 15 anos, porque ele levou o filho. Não podia um negócio desse ter acontecido. Olha aí, eu querer questionar a Deus. Não é, irmão? Com Deus não se questiona, Deus dá a ordem e a gente cumpre. Quem tem comunhão com Deus entende. Aleluia.
Terceiro ponto que a gente tem que observar é na família de Lázaro, uma família amada por Deus. A adoração. E a gente precisa ver, irmão, que isso aqui é muito profundo. Maria, ela é apresentada aqui, ela é o forte deste ponto. Maria, ela vai trazer um vaso com um perfume muito caro. O escritor, ele vai dizer 1 libra. 1 libra é 3,28 gramas. 328 gramas, 1 libra, que é o peso. 328 gramas dá 300 dinheiro. Isso aí ia ser equivalente, essas 328 gramas, ia ser equivalente a mais ou menos isso aí. Quase um ano, né? 300. Um dia seria um dinheiro. Um dinheiro. Aí ela juntou 300 dinheiros, são 300 dias de serviço. E ela comprou esse perfume. E ela quebra esse perfume sobre Jesus. Não é? E depois ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo, chora nos pés de Jesus. E o que eu entendo com isso, irmão? A adoração, muitas vezes quando alguém diz assim, eu estou aqui só adorando. Aí fecha os olhos e começa, Jesus, eu só estou adorando, né? A adoração, irmão, ela mexe na área espiritual, mas também, ela é como a liga do ouro. O ouro não é duro, né? Mas o homem não bota uma liga para ele ficar macio e poder, para não quebrar? A adoração, ela liga o espiritual com o material. Por isso que tem irmão que não entende a questão do dízimo. Tem irmão que não entende. Porque ele não sabe que isso é um ato de adoração. Davi, quando foi comprar lá o campo, aquele homem, ele disse, não, o campo eu vou dar. Aí Davi, que conversa é essa? E eu vou oferecer sacrifício a Deus sem gastar nada? Verdade. Não, assim não tem valor. Quer dizer, eu quero dar uma oferta, mas o irmão Carlinhos chega e diz, ó, dê a oferta aí para o pastor. Aí ele dá a oferta no meu lugar. E eu, que senti o desejo de ofertar, que senti o desejo de adorar. Alguns irmãos dizem assim, não, essa parte da oferta era para sair do culto. Não, essa parte é espiritual como todo culto. E eu digo isso para os irmãos sem nenhum problema. Eu entendo isso. E por onde eu passo, eu quero mostrar aos irmãos. Eu não vivo, irmão, da igreja. Não, que se Deus quiser que eu viva, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu preciso entender que tudo que eu consigo é porque Deus me abençoou para conseguir. Porque se eu passar um dia doente, eu não consigo nada. Mas o Senhor me deu a saúde. E eu preciso entender que quando eu oferto a Deus, eu estou adorando a Ele. Essa mulher, ela vai pegar aqui, irmão, é muito dinheiro. Você vai ver que Judas olha e diz, esse dinheiro dava para comprar muitas cestas básicas. Esse dinheiro dava para construir muita coisa. Mas Jesus disse, olha, vocês vão ter os pobres sempre com vocês. Essa mulher, ela fez isso para me ungir para o meu sepultamento. Jesus entendeu o ato de adoração dela. Irmão, eu fazendo as contas de trabalho, dá uns 18 mil reais esse 300 dinheiro. Se for na conta que eu fiz, né? Porque tem lugar que a diária, ela muda. Mas na conta que eu fiz, isso aqui dá 18 mil. Quem é que tem 18 mil reais para dar a alguém? Mas a adoração faz a gente fazer isso. A adoração faz a gente chegar, porque esse serviço, Deus não precisa disso. Alguém diz assim, Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente não, a obra de Deus é quem precisa. A obra de Deus é quem precisa do dinheiro. Mas a minha adoração chega diante de Deus, porque eu com fé levo a minha oferta até a salva. O meu compromisso com a oferta é até a salva. Da salva para frente pode queimar, não tenho nada a ver com isso. Mas o meu compromisso de adoração é chegar e derramar o perfume sobre Jesus. Eu preciso, irmão, entender isso. É uma questão material, mas que está envolvida com o espiritual.
Mas tem gente que não entende. Você vai falar e ele não vai entender nunca. Não há nenhum problema que você não entenda. Mas eu não posso ser leviano e não lhe mostrar isso. Porque isso está explícito na palavra de Deus. Deus está mostrando. Nós temos, irmãos, que cooperar com Deus. Com a obra dele, com o trabalho dele. Está aqui. O ato dela chorar os pés de Jesus. Dela enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Não é? Você vê que ela não vai dizer palavra nenhuma. Não tem palavra. Mas ela está quebrantada. Deus sabe do íntimo, porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe o que a gente pensa, como a gente age. Deus sabe se nós somos mesquinhos. Deus sabe quando a gente pode e quando a gente não pode. Não estou dizendo para você pegar 18 mil e dar. Se você quiser pegar 100 e dar, o problema é seu, é seu. Faça o seu ato com Deus. Eu quero que você entenda que isso é espiritual e que a área espiritual está envolvida nisso. Por isso que isso faz parte do culto. Então nós devemos servir a Deus, devemos ter comunhão com Deus, mas também devemos adorar a Deus. E quando eu digo adorar, não é só levantar a mão. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou. Aí quando sai lá, continua mesquinho, continua mentiroso, continua adúltero, continua prostituto. Não, tem que haver uma mudança, porque Deus opera, aleluia, na santidade da nossa vida. Nós precisamos ser santos, separados. Precisamos dar testemunho de crente, andar onde passar lá vai um crente. Aquele jovem é um crente, aquela moça é uma crente, aquele rapaz é um crente. Porque na casa dele quem manda lá é Jesus. Jesus tem prazer na vida dele, Jesus tem prazer na família dele. O marido dela é uma bênção, ela é uma bênção, a família é uma bênção. Por quê? A mão de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, lhe abençoando, lhe dando saúde, paz, prosperidade, vida em abundância, porque Jesus, ele é vida. Jesus, quando partiu dos discípulos, ele foi até Betânia. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto ao céu. No livro de Atos, a gente vai ver que os dois anjos descem: varões galileus, por que estáis atônitos? Esse mesmo Jesus que vos viste subir, virá outra vez para vos buscar. Não é? Essa é a promessa da igreja. Mas quando Jesus vier, ele também voltará ali naquele mesmo lugar onde ele foi assunto ao céu, não é? Nessa mesma vila, no Monte das Oliveiras, Jesus tem um mistério com aquela família, não é? Jesus tem um mistério com aquele lugar, porque a bênção de Deus está com aquele que obedece e teme ao Senhor. A nossa família precisa adorar, servir e ter comunhão com Deus. E nós precisamos assumir o nosso papel na família, não é? Lázaro tinha o papel dele, Marta tinha o papel dela, Maria tinha o papel dela, mas eles eram uma família amada por Cristo e que Deus nos abençoe. Amém? E graças a Deus por essa palavra de Deus, né? Bem interessante, né? Bem uns pontos bem explicando a função, né? O papel de cada um dentro da família, né? E dentro do casamento tem os seus papéis, né? O homem aí tem que assumir a sua casa, seu provedor, seu sacerdote. A mulher está ao lado dele para ajudar, para servir. E cada um nos seus deveres de marido ou mulher, né? Os filhos também cooperam. E aqui tem uma família de 3 irmãos, não é verdade? 3 irmãos amigos de Jesus. E nessa noite, se você entendeu essa palavra como uma palavra de ensino, de exortação, mas uma palavra que nos direciona a uma vida de comunhão com Deus. Como nós precisamos usufruir dessa comunhão, para que nós tenhamos prazer em servir e adorar a Ele, em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós vamos, neste momento, se há entre nós alguém que gostaria, sentiu no seu coração o desejo
de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de fazer dele o seu amigo, o amigo fiel, o amigo das horas difíceis. Quando você se sentir incapaz, você vai sempre ter um amigo de perto, e esse amigo é Jesus. Ele provou a sua maior amizade, sabe quando? O verdadeiro amigo, Jesus, deu a sua vida na cruz para salvar os seus inimigos, porque o homem e a mulher, vivendo no pecado, eles são inimigos de Deus, pelas suas maus obras. Mas se você se achegar ao Senhor, a confessar Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados, você se tornará agora amigo de Deus. Quem nessa noite, que ainda não aceitou a Cristo, ou que deseja, como é que eu posso dizer aqui, que o irmão expressou aqui, refazer essa amizade, porque algumas coisas surgiram que essa amizade foi desconstruída, mas Deus quer refazer a sua amizade com você nessa noite. Se você quiser assim fazer, nós vamos convidar você para você levantar a mão. Se tiver alguém do seu lado, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e agradecer a Deus pela vida do presbítero Joselito, que trouxe essa mensagem, orando para que Deus abençoe a sua viagem de volta para Paraíba. Agradecer a Deus pelos irmãos que cooperaram, o irmão Hilton, né, que abriu a igreja aqui, fez todo o procedimento, mas ele recebeu uma notícia aqui não muito boa, né? Foi agora, recente mesmo, né? Não está sabendo não, né? Que o sobrinho dele foi assassinado, né? Assim? O irmão Adailton, o filho do irmão dele, né? Ele deixou até o trabalho aqui, eu pedi para o irmão Misael fazer a limpeza dos microfones. Vamos orar por ele, né? Para que Deus abençoe aquele irmão dele, a família deles, né? Já deu o aviso do sobrinho da irmã Neide, né? E agora o sobrinho do Adail também, que passou por esse processo, né? Vamos orar pela família, né? Amém? Tem alguém em nosso meio que deseja aceitar a Cristo, quer refazer a sua amizade com Deus? Glória a Deus. Eu quero ser amigo de Deus, mas eu quero dar umas curtidinhas no mundo aí. Não dá não, amigo. Seja amigo de Jesus. Jesus que é uma amizade reservada com Deus. Então eu agradeço a Deus por essa noite, pelos irmãos que aqui vieram, e dizer que na segunda-feira amanhã, 7h30, teremos o nosso círculo de oração com as irmãs Luísa e a irmã Lúcia Alves. A irmã Lúcia hoje não está aqui não, né? Irmã Claudiana, né? O pastor Zé Alves, né? Amém? Irmão, vamos orar? Quem quer oração? Irmão, quinta-feira o nosso culto de doutrina, irmão. Não fique em casa, venha para o culto de doutrina, em nome de Jesus, para você receber a palavra de Deus. O senhor vem aqui para o senhor orar pelo término do culto, certo? Em nome de Jesus. Algum aniversariante? Mas não vê a Varô, né, que está assim meio enfermo, né? Mas você vem aqui para a gente orar por você. Irmão Mardônio e Cícera, que está completando 31 anos de casado. Semana passada foi o Misael, 40 anos, não foi? Glória a Deus. Agradeço os irmãos ao Araponga, os irmãos visitantes. E mais algum aviso? Sim, muito bom. Cadê a Esther? Dá para chamar ela lá? Jonatas, cadê o adolescente Jonatas? Volte vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esses jovens pré-adolescentes aqui vão lá juntar aqui com o nosso Ministério da Juventude, né? Cadê também a nossa irmãzinha lá que está enferma, né? A irmã Roseni, né? A Miriam, a Vitória Miriam, também vamos orar por ela, mas quando ela vier para o culto, né? Irmão, vamos parabenizar o Mardônio e a Cícera pelos seus 31 anos de casados, né? Mandar uma paz do celular para ela. Viu? Os irmãos desejam parabenizar esse casal por essa data muito importante nesse dia de hoje. É hoje mesmo, né? Vamos dizer parabéns
Deus abençoe, viu, irmão em Cristo. Então, quinta-feira, o nosso culto de doutrina, vamos orar por esses dois jovens aqui, a pré-adolescente aqui, para que Deus abençoe cada um, a Esté, né? A Estézinha, o Jonathan, e o presbítero Moisés vai fazer aqui uma oração a família do Adailto, viu? Que perdeu o sobrinho aí, e por esses irmãos aniversário de casamento, esses adolescentes que estão integrando com o Ministério da Juventude. Tá certo? Vamos lá, eu não sei qual é o microfone aqui não, mas vou pegar qualquer um aqui. O senhor vai dar o aviso aí, né? O senhor vai orar e vai impetrar a bênção em nome de Jesus. Alô? Só os irmãos na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu peço oração também por um casal, uma família que mora perto de mim, para Deus socorrer aquela família, né, irmão? A gente vê as pessoas sofrendo, né, irmão? A gente fica sofrendo junto, né, irmão? Porque é uma pessoa boa, né? Uma pessoa inteligente. Aí o diabo tem traçado uma coisa ruim na vida dele, né? Mas Deus tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa por ele, por aquela família. Também peço oração por mim, para minha família, para que Deus continue nos abençoando e nos dando vitória. Maravilhoso Deus e eterno Pai, amém. Criador do céu e da terra, aqui estamos na Tua presença, meu Deus, para clamar a Ti, pedimos a Tua misericórdia. Pai amado, Pai santo, agora, meu Deus, meu Pai, estende as Tuas mãos poderosas sobre o Teu povo neste lugar. Abençoa, meu Deus, os Teus servos que estão aqui diante do altar. Ó, irmão Adônio, seu Teu filho que está completando esses dias, anos de casamento na Tua presença, continua abençoando o Teu servo. Abençoa o Teu servo também, que está passando por essa luta, Senhor. Ó, que tem acontecido essa tragédia, que Tu venha, Senhor, consolar os Teus servos. Pai, abençoa o Mandaí, o Teu servo, que venha, meu Deus, abençoa o Teu filho, consolar o Teu servo. Pai amado, Pai santo, assim abençoa cada um que está aqui diante do altar, pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu socorro, Senhor. Vem, Senhor, socorrer-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai amado e Pai santo, neste momento abençoa poderosamente o Teu povo neste lugar. Aquele que entrou por essas portas, Senhor. Deus eterno, que sabe o que eles vêm buscar. Deus, socorre os Teus filhos, Senhor. Dá o que eles necessitam, Senhor, e dá vitória à Tua igreja. Pai amado e Pai santo, abençoa o Teu servo, que nesta noite trouxe essa palavra, usada por Ti, Senhor. Continua abençoando o Teu filho, dando a Tua graça, ajudando o Teu servo. Guarda Teus filhos e dá vitória à sua família. Pai amado e Pai santo, você nos abençoa poderosamente. Coloca, meu Deus, ó Deus eterno, amado, abençoa a Tua igreja de modo geral. O grupo de obreiro desta casa, abençoa os Teus filhos, dá graça, ajuda, Senhor, que possamos continuar, Senhor, na Tua presença, fazendo a Tua obra. Pai amado, abençoa a Tua igreja de modo geral. Abençoa o pastor Antônio José. Ó, este ministério, Senhor, que está na Tua presença, ajuda os Teus filhos, Senhor, da graça. Ó, resolva as causas do Teu povo, Senhor, e dá vitória à Tua igreja. Pai amado e Pai santo, nesta hora abençoa o amado Senhor, abençoa o pastor desta igreja. Ó Deus eterno, dá vitória ao Teu servo, ajuda, dá graça. Meu Deus, continua abençoando o Teu filho na frente desta obra e dá vitória ao Teu filho. Pai amado e Pai santo, nesta hora abençoa nós que vamos retornando para o nosso lar e nos guarda, Senhor, acampa o Teu anjo ao nosso redor e nos dá a Tua graça. Ó Deus eterno, guarda a Tua igreja da vitória. Em nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos desde agora para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre toda a Tua igreja, desde agora para sempre. Quem tem fé, diga amém.